Irmãos, vamos ao livro de Mateus, no capítulo 6. Primeiro evangelho, o capítulo 6 faz parte do Sermão do Monte. Eu acredito que um dos mais importantes discursos feitos pelo Senhor, devido à sua abrangência, devido à sua profundidade. Nós sabemos que quando Jesus iniciou o seu ministério, já havia um estado de religiosidade que estava estabelecido. Não havia igrejas como nós as conhecemos hoje, mas existiam as sinagogas, que eram semelhantes às igrejas. E nessas sinagogas, as pessoas praticavam um tipo de religião que haviam herdado das instruções do Velho Testamento. E Jesus, ele encontrando esta situação religiosa ali colocada, ele faz uma série de considerações com a finalidade de mudar algumas posturas que não estavam corretas. Ainda nos nossos dias, nós encontramos hoje nas igrejas muitas coisas que se fazem que com toda certeza seriam repreendidas se Jesus voltasse novamente ao mundo. E vale a pena a gente examinar algumas dessas posições para ver se a gente não está precisando mudar algumas coisas dentro do nosso coração. No capítulo 6, Jesus inicia aqui a sua preleção tratando da questão das esmolas. Os irmãos bem sabem que esse termo esmola, ele significa uma pequena colaboração. A esmola nunca é alguma coisa muito valiosa. É alguma doação que as pessoas fazem para alguém que é necessitado, ou que supostamente está precisando de ajuda. Sabe-se que desde os tempos antigos, os religiosos davam esmolas. Haviam até no templo, na sinagoga, uma urna chamada gasofilácio. E as pessoas, ao passarem por ali, deitavam no gasofilácio algumas ofertas. Jesus inicia aqui no capítulo 6 uma conversa sobre esmolas. Ele diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Por que Jesus está fazendo essa consideração? Guardai-vos quer dizer, não faça, evite de fazer dessa maneira. De que maneira? De modo que a esmola seja vista pelas pessoas e elas possam considerar você um benemérito. Não tem aquele pessoal que ajuda, mas gosta de ser reconhecido na igreja, na comunidade, porque é um benfeitor. A palavra diz, olha, isso pode servir à glória dos homens, mas o nosso Deus, ele não se agrada dessa postura daquele que anda nos passos do Senhor. O que é a esmola? É um sinal do nosso coração em relação à necessidade do nosso próximo. Um sinal. É insignificante. Mas, por acaso, o templo ou Deus
ele tem expectativa quanto aos valores que são doados. Certa feita, uma viúva, ela passou ali diante do gasofilácio e lançou uma pequena moeda. E Jesus estava próximo do gasofilácio com os discípulos, e passaram outras pessoas e lançavam grandes quantidades. E Jesus explica que aquela mulher lançou no gasofilácio mais do que todos os outros que colocavam uma quantidade muito maior do que aquela moeda. E explicou que a mulher tinha dado daquilo que lhe faltava. E ela tinha feito aquela doação de coração. Era muito mais do que os ricos colocavam no gasofilácio, o dinheiro que sobrava na casa deles. Então, o templo, ele não tem expectativa quanto aos valores que são colocados no gasofilácio, ou na urna, seja o que for, mas sim com o estado do coração da pessoa que doa. Daí o Senhor, ele aqui afirmar, com todas as letras, olha, quando você for ajudar alguém, não faça isso para que as pessoas possam ver que você é bom. Veja como o Senhor trata apenas dos valores do coração. Ele não trata das coisas exteriores. Ele não quer que alguém seja chamado aqui na frente para ser dito diante da igreja que esta pessoa fez uma grande doação para a comunidade. E ela ser tido pelos homens que somos nós como alguém que é benemérito. O que interessa para o Senhor é como age o nosso coração diante da necessidade do próximo. Quando deres esmola, diz o versículo 2, não faças tocar trombeta adiante de ti. Não faz sinal para os outros ver, faça em secreto. Em segredo, é isso que diz a palavra. Porque quem toca trombetas diante da sua esmola, diante do bem que faz para alguém, Jesus diz aqui que ele é hipócrita. O que é um hipócrita? É uma pessoa que por fora parece boa, mas por dentro não tem valores verdadeiros dentro da alma. E Jesus não veio ao mundo para nos fazer pessoas vistosas por fora de nós, mas por dentro pessoas sem qualquer valor espiritual. Jesus veio para limpar aquilo que está dentro de nós e não aquilo que está fora. Os fariseus, eles eram muito conhecidos pela sua hipocrisia, porque eles pareciam ser pessoas de bem, eles conheciam as Escrituras, eles gostavam de orar em pé dentro da igreja para todo mundo olhar para eles, mas por dentro eles eram pessoas más, faziam coisas que desagradavam a Deus. O Senhor diz, quando pois deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Qual recompensa que é? Nossa, aquele homem é um homem de bem, olha como ele dá esmola para os pobres. A recompensa dele é ser reconhecido pelos homens. Mas essa esmola não tem valor diante de Deus. Amém? Irmãos, presta bem atenção. Jesus está dizendo para a gente não querer se parecer com alguém que é um benemérito. Ele chama a nossa atenção. Nós estamos na igreja para ser lavados por dentro. Se nós temos o cabelo grande, pequeno, se a gente usa uma roupa branca, vermelha, azul, verde, isso não tem importância nenhuma. Se a gente parece que é limpo, que é sujo, que é gordo, que é magro, que é feio, isso não tem importância nenhuma, irmãos. Para Jesus não tem importância nenhuma. O que importa é o que está dentro de nós. Todo este discurso aqui no capítulo 6 trata das nossas relações com Deus.
e de como elas precisam ser verdadeiras. Elas não podem ser de aparência. Quando tu deres a tua esmola, não saiba a tua mão esquerda, versículo 3, o que faz a tua mão direita. Não saiba, para que a tua esmola seja dada em segredo, e o teu pai que vê em segredo, que é o Pai Celestial, ele mesmo te recompense publicamente. O que quer dizer isso? Quando eu participo da obra de Deus, eu não estou falando que é só doação na igreja, não. Às vezes você encontra um pobre na rua, você deve dar a ele alguma coisa. No farol, vem lá alguém te pedir um dinheiro, um trocado, dê R$1. É até uma vergonha a gente dar R$1 para uma pessoa que precisa, não é mesmo, irmãos? É esmola mesmo. Mas dê. Jesus entende. Se o teu coração fosse sincero, ele entende que você está fazendo um ato de coração. Não está fazendo aquilo para alguém ver. Não diga que a pessoa que está ali é um profissional, que pede esmola, que ele vai beber, que ele vai usar droga. Não é problema nosso. A palavra de Deus não diz para você julgar a pessoa, e se você achar que ele é um justo, você dá esmola para ele. Por mais dura que seja essa palavra, você tem que dar a sua esmola. Se nós pensarmos bem, aqueles miseráveis que estão lá no farol pedindo coisas lá, eles são instrumentos de Deus para avaliar o nosso coração. Como é que é o nosso coração em relação a eles? Será que nós temos simplesmente o desejo de dar uma moeda para eles e não pensar nessas pessoas que vivem nessa situação? Se eles estão ali, é porque Deus permitiu que eles estivessem ali. Não há pessoas que gostam de viver na rua? Tem algumas pessoas que vivem pedindo esmola nos faróis, que a associação da prefeitura social e tal, vai lá, tenta recolher eles para poder dar uma vida digna e tal. Eles não querem a vida digna, eles querem pedir lá no farol o dinheiro deles. Eles não querem trabalhar, não querem morar numa casa que a prefeitura vai dar, eles querem morar embaixo da ponte. Eles não querem mudar de vida, eles gostam daquele tipo de vida que eles têm. Ora, se eles gostam daquele tipo de vida que eles têm, é porque Deus permite que seja dessa forma. Não teriam utilidade? Será que todos nós não fazemos parte de uma comunidade, uns brancos, outros negros, outros pobres, outros ricos, uns com saúde, outros enfermos? Será que em todos esses acontecimentos que nos parecem estranhos, não está presente a vontade poderosa de Deus, produzindo alguma coisa, construindo alguma coisa que ainda nós não entendemos muito bem, e que nós aqui afirmamos sempre que é o reino de Deus? Então, irmãos, estendamos as nossas mãos para fazer uma oferta ao Senhor. Não é quanto você vai dar, é como você vai dar. Por quê? Porque o Senhor te recompensará publicamente. O que quer dizer isso? Quando a gente age de coração, existe uma resposta de Deus. Quando nós somos miseráveis, quando nós somos sovinas, quando nós só pensamos em nós, o Senhor também manda uma resposta pública para você. Mas Ele não te recompensa. Ele te causa prejuízos. Porque nós não podemos viver só para nós mesmos. Nós precisamos aprender a ser felizes na pessoa do nosso próximo. Eu acredito que nós precisamos refletir um pouco sobre a questão da esmola. A palavra de Deus diz para você dar esmola, não diz para você julgar a pessoa que está te pedindo esmola. O que ela vai fazer da tua esmola não é problema teu. Aquele instrumento foi colocado ali para Deus avaliar aquilo que você faz da sua vida. Irmãos, existe uma conversa popular, não sei se os irmãos têm conhecimento, os mais velhos talvez. Diz que Jesus, ele se disfarça de mendigo e vem ao mundo para experimentar as pessoas.
Não sei se é verdade. Eu já vi uns mendigos estranhos. Mas quem sabe um dia o que bater na porta da tua casa não possa ser o próprio Jesus, o próprio Senhor, se isso for verdade. Não sei. Pode ser uma lenda. Mas é uma conversa antiga, popular. No meio dessas conversas populares, sempre é um fundo de verdade. Então é bom a gente não arriscar. A partir do versículo 5, o Senhor fala sobre oração. Vamos ver o que Ele tem para nos dizer. Quando orares, lá vem de novo ele falar dos hipócritas. Não faça como os hipócritas, que se comprazem em orar de pé nas igrejas, aqui é nas sinagogas, né? E também nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. De novo, pessoas querendo se aparecer dentro da igreja. O Senhor disse, eles já receberam a sua recompensa, o seu galardão. Mas tu, ovelha do meu pasto, tu que me segues, tu que faz parte do povo escolhido, tu que faz parte da nova geração, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê secretamente, ele te recompensará publicamente. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam que existe um efeito na vida material. Quando você é sincero com Deus, quando você se coloca diante de Deus com humildade, existem efeitos na nossa vida material. E o contrário também é verdadeiro. Se estamos com Deus, Ele nos recompensa. Se não estamos com Ele, nós somos prejudicados. Essa palavra publicamente significa na vida. Se nós quisermos que tudo dê certo, a gente precisa ser sincero com o nosso Senhor. Na casa do Senhor não tem essa história de querer parecer bonzinho. O Senhor não tem qualquer interesse na sua bondade aparente. O interesse do Senhor está na bondade do seu coração. Amém? Se ela é verdadeira ou não, é isso que interessa. Ainda falando das orações, ele diz no versículo 7, não useis de vãs repetições. O que significa isso? É você rezar a mesma reza, achando que por muito falar, você será atendido. A palavra é de Jesus. Ah, mas alguém ensinou eu fazer um terço, orar não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso e tal. Tudo bem, amém, aleluia. Mas isso não está na Escritura Sagrada. A instrução de Jesus é diferente. Nós vamos seguir quem? Os homens ou vamos seguir Jesus? Faça a sua escolha. Se você quiser seguir os homens, você vai ter que contar com eles na sua salvação. Não diz a palavra do Senhor lá no Salmo 23 que um dia nós vamos atravessar a região da sombra da morte? Você vai ter que passar lá, filho. E lá, se você não estiver com o Senhor do teu lado, as coisas vão ficar bem difíceis. Então, eu preciso andar com o Senhor que disse, o Senhor que disse, eu ando com Ele. Ele disse, não useis de repetições quando você orar, ora sinceramente. Ainda dá um modelinho aqui para a gente orar. Os descrentes pensam que por muito falar, eles serão ouvidos. Versículo 7. Eu não entendo, essas instruções estão bem claras. Mas o povo não sabe, porque o povo não lê a Escritura Sagrada. Não vos assemelheis, pois, a essas pessoas. Versículo 8. Porque o vosso Pai, Ele sabe o que é necessário para a tua vida antes de você pedir. Ponto. Quando vocês forem orar,
ore da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a nossa oração. Bom, tem outra oração que fizeram, que inventaram. Tudo bem, você quer orar outra oração? Fique à vontade, não tem nada contra. Mas Jesus ensinou essa. Essa não pode ficar de fora. Eu, quando quero falar com o Senhor, reclamar, chorar, enfim, entregar a Ele meu sofrimento, meus pedidos, é por aqui que eu começo. Eu começo por aqui. É pelo Pai Nosso que nós precisamos começar. Porque quando nós oramos, as nossas palavras, se forem sinceras, porque quem deve orar o nosso coração, estabelece um laço entre o nosso pensamento e o pensamento de Deus. Aí meu filho, usando a linguagem moderna, conectou lá em cima, aí só dá coisa boa. Lá de cima só vem coisa boa. Então, na hora de você tratar com Deus, essa é a oração que você deve fazer. Conversa com Ele depois à vontade, como um filho que se dirige a um pai amoroso. Versículos 14 e 15. O Senhor lança aqui um alerta. Ele fala, olha, preste bem atenção. Quando você bater na porta do céu, dizendo que santificado é o nome do Pai, que o reino dos céus pode vir até nós, que a vontade do Pai possa ser feita em todos os lugares, que não falte pão na nossa mesa, que nós sejamos perdoados das nossas dívidas, da maneira como nós perdoamos. Quando a gente pede para Deus não deixar a gente cair na tentação, que nos livre do mal, e reconhecemos que o reino é dele, o poder e a glória para sempre. Quando nós buscamos o Senhor, batendo na sua porta, existe uma ressalva de Deus. Olha, eu vou te ensinar uma coisa aqui, preste atenção. Toda a tua oração perde valor quando você não observa esses 2 versículos aqui. Preste atenção. Tua oração não vale nada se você não tiver cuidado com esses 2 versículos. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. Amém? Olha, nós só vamos conseguir a atenção do Senhor se nós entrarmos por este caminho. Ah, mas é difícil perdoar o inimigo? É difícil. Como é que eu perdoo o meu inimigo? Você tem que pedir para Jesus te ajudar. Por você mesmo não dá. A gente quer ir lá e pisar no pescoço do inimigo, não é verdade? Alguém fez mal para nós queremos ir lá e pisar no pé dele. Quando não, a gente pede para Deus ser o nosso vingador, não é verdade? Olha, eu não tenho nada contra o meu inimigo, mas eu entrego ele na mão de Deus. Com aquele desejinho oculto de que Deus dê uma lição nele. Onde se viu mexer com o escolhido. Não é verdade, irmão? Nós somos assim. A nossa vontade é ir lá e pegar o inimigo pelo pescoço. Mas o Senhor diz, não pode ser. Então, perdoar é uma regra que no céu não tem como ser tirada do nosso caminho. A condição de sermos ouvidos no céu é que a gente não pode ter inimigo. Você tem inimigo? Já se perguntou? Se você tem, trata de arrumar essa inimizade enquanto você está no caminho com o seu inimigo. Vai lá conversar com ele, diz, você me perdoa, não estava bem, te falei umas coisas que não devia.
E eu quero estabelecer uma paz contigo. Mesmo que ele não queira, mas você vai lá e faz assim. No pedido de perdão, preste atenção, marido, mulher, irmãos, preste atenção. No pedido de perdão, não há justiça. Não há justiça. Quando você vai pedir perdão para alguém, você não leva em consideração se você é culpado ou não. Não existe isso na Escritura. Jesus não fala assim, ó, se você tiver razão, você não precisa pedir perdão. Não existe isso na Escritura. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu não fiz, ele que me fez mal. Eu que sou ofendido. Se ele quiser, que venha pedir perdão para mim. Tudo bem, eu até entendo teu ponto de vista humano, mas no ponto de vista da Escritura, você abaixa o seu tupete e vai lá falar com o seu inimigo. É isso que manda Jesus fazer. Jesus manda fazer isso aí, meu amigo. É para o seu bem. Então, o Senhor ensina a gente a orar, ensina nós a reconhecermos a grandiosidade do nosso Pai, a clamar pelo reino, a fazer a vontade de Deus na terra, no céu, e que não nos falte o pão, que não falte a nós o pão de cada dia e tal. E fala aqui, ó, perdoa nós do jeito que nós perdoamos. É tão importante isso que Jesus repete embaixo, em 2 versículos. Se você não perdoar, você não vai ser ouvido no céu. Ponto. E as suas esmolas não têm nenhum valor. Porque perdoar o inimigo é fundamental. E há situações embaraçosas, eu reconheço. Todos nós temos inimigos. Né? E precisamos trabalhar para dissolver laços de inimizade. Aquelas coisas que a gente vê quase impossível. Ah, esse caso não tem jeito. Então, eu preciso conversar com o meu Senhor. Eu tenho um inimigo. Eu não tenho nada contra ele. Mas ele tem contra mim. Bom, eu preciso fazer alguma coisa. Não é? Se eu for lá, é capaz dele sair nos tapas comigo. Então, o que eu faço? Eu preciso conversar com quem resolve o problema. Eu preciso falar com quem trata das causas impossíveis. Não é? É uma situação embaraçosa. Então, eu preciso falar com o meu Senhor. Primeira coisa, eu oro. Digo, olha, Senhor, eu tenho um inimigo que eu preciso acertar com ele. O Senhor bem sabe. Meu coração está limpo, mas ele não gosta de mim. O que nós podemos fazer? Aí o Senhor vai criar uma situação para você desmanchar esse laço de inimizade. E você vai lá dizer para ele, olha, você me perdoa que eu te fiz um mal. Amém? Você tem que falar com ele. Antes de você morrer, é melhor, hein? A Escritura fala isso aqui com clareza. Olha, enquanto você está no caminho com ele, vai lá conversar com o seu inimigo. Se ele não quiser te perdoar, é outra história. Aí é com Deus. Mas você fez o seu papel quando o Senhor criou as condições favoráveis. Nós não podemos morrer para este mundo e ir para o outro lado com inimizade estabelecida no nosso coração. Para concluirmos, na época de Jesus, os judeus costumavam jejuar. Quando Jesus estava com seus discípulos, os fariseus perguntavam para ele, olha, por que os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus respondeu, porque o noivo está com eles. Mas quando o noivo não estiver, eles vão jejuar. Por que nós não jejuamos? Porque temos o Espírito Santo. Se temos o Espírito Santo, o noivo está conosco. Quem anda com Jesus não precisa jejuar. Porém, no entanto, o jejum é uma prática comum nas igrejas evangélicas cristãs. Bom, então como vamos fazer? Vamos fazer o melhor jejum possível. Ah, você quer jejuar? Então tá bom, vamos fazer conforme Jesus instruiu. O pessoal, quando jejuava, passava um óleo assim no cabelinho e tal, no rostinho, para parecer que tinha jejuado. Nossa, ele saiu de um período de jejum de tantos dias, não é? Naquela época, as pessoas já faziam jejum de maneira errada. Isaías, no capítulo 58, ele explica bem o que é jejum.
O Senhor diz, olha, eu não gosto que você sofra por minha causa. Eu não quero que você flagele o seu corpo por minha causa. Então, quando a gente fica sem comer para mostrar para o Senhor que nós somos fiéis, isso é uma ofensa ao Senhor. Mas Jesus jejuou. Muito bem. Que tipo de jejum o Senhor fazia? Ele ficava em recolhimento e comia um alimento leve. Por quê? Porque ele estava tratando das coisas do Espírito. Então, se você quer fazer um jejum, faça conforme Jesus disse aqui. Não faz jejum para os outros saber, não. Tem gente que avisa todo mundo na igreja, estou em jejum. Para quê? Para nada, para arrumar marido, arrumar namorada, para os negócios dar certo, para o filho que é deseducado ficar educado, essas coisas assim doidas que as pessoas fazem. É para passar no concurso do serviço público e tal. Entendeu, irmãos? Jejum para isso. Nós não podemos jejuar para as coisas desse mundo. Quer jejuar? Então se recolha. Quantos dias você vai ficar em jejum? Uma semana? É recolhimento mesmo, não é só ficar sem comer, não. Pede licença lá no seu serviço e vai ficar isolado em algum lugar, fazendo o quê? Orando, lendo a Escritura e confessando os seus pecados para Deus. Amém? Esse é jejum que o Senhor agrada-se. Desse jejum é bom. Por quê? Porque você vai se aproximar mais de Deus em suas orações. Vai refletir sobre a sua vida, vai confessar suas maldades para o Senhor. Não é confessar para homem, não. É confessar para Jesus. Esse jejum é o jejum que agrada a Deus. Mas eu tenho certeza que este jejum os crentes não gostam de fazer. Por quê? Porque tem a ver com o jejum que beneficia a alma. E as pessoas gostam de fazer jejum para beneficiar o corpo. A vida terrena não é a vida espiritual. Não é a vida eterna. Já que não podemos nos livrar do jejum, quem quiser fazer, faça. Mas faça um jejum conforme faziam os mestres. Isola-se para tratar das coisas de Deus. Tá bem? Não tem receita porque não tem importância. Jesus dizia, quando jejuardes, não vos mostreis contristado, desfigurados os seus rostos, como fazem os hipócritas, porque eles desfiguram o seu rosto para que aos homens eles pareçam que jejuam. Em verdade, já receberam sua recompensa. Tu, porém, meu servo, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto, ele te recompensará publicamente. Amém? São algumas instruções importantes para a nossa conduta e vivência com Deus. Se a gente andar nos caminhos do Senhor, com toda certeza, o Senhor, Deus, nosso Pai, Ele nos recompensará nas coisas que nós temos necessidade. Não vai faltar para ninguém. Que o Senhor nos guarde no seu amor e nas suas misericórdias. Que assim seja. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços.